espalhem com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de afeto descem sobre esse teto. Olá, meus irmãos, é com satisfação que mais uma vez estamos juntos e que a paz de Jesus possa estar em nossos corações para nos trazer a compreensão e o entendimento de tudo aquilo que a gente vai refletir agora, sempre baseado no livro Teu Lar, de psicografia de Carlos Abatielli, editada pelo Espírito de Irmão José. Hoje, meus irmãos, a gente tem que entender, antes de começar a estudar, o porquê o Irmão José nos traz o estudo sobre a nossa família. Nesse livro Teu Lar, ele traz todas as oportunidades, todas as atitudes, todas as maneiras que a gente tem que viver. Mas é importante, porque a gente tem que ter tranquilidade, a aceitação da nossa família, porque tem a formação dos espíritos que nós precisamos nessa encarnação, mas são todos eles compromissados com as nossas encarnações anteriores. E eles vêm justamente para nos trazer a oportunidade. E que bom que é a gente receber de Deus a oportunidade de poder acertar, ajustar, né? E com isso a gente tem que trabalhar com amor, com carinho, com determinação na busca de solução dos problemas que a gente possa vir a ter. Isso é só um preâmbulo, né, daquilo que a gente vai estudar, da lição que a gente vai estudar hoje, que é a lição 14, intitulada Alegria Doméstica. Por isso eu falei a respeito da família e da satisfação que a gente tem que ter de receber essa bênção de Deus, essa graça de poder ter conosco todos aqueles que a gente precisa, de alguma forma, nos aproximar e nos tornar irmãos. E Irmão José nos diz assim na primeira frase: conserva-te feliz em tua casa. Por isso eu falei da felicidade que a gente tem que ter, da oportunidade. Que bom que é que a gente sempre tem a oportunidade, porque Deus nos dá sempre a facilidade, nos dá os instrumentos. A nossa família é um instrumento que a gente tem de elevação moral, de ascensão, de evolução. Então a gente tem que se conservar feliz com tudo aquilo que a gente tem nessa encarnação, né? Não é fácil, óbvio que não é, porque se fosse fácil a gente não estava aqui, né? Então vamos lá para a segunda frase, que onde ele nos diz: não vivas com a máscara da tristeza afivelada à tua face ou ao teu rosto. Sim, porque se a gente for reclamar de todos os problemas que todos nós temos dentro da família, das dificuldades que a gente tem de entendimento, de aproximação, se a gente for deixar isso tomar conta da gente, nós vamos transformar o ambiente da nossa casa num ambiente pesado, onde a gente não tem condição, às vezes, de pensar ou de vibrar positivamente. Porque a gente tem que entender que nessa escolha, possivelmente a gente também participou, né, da escolha daqueles que comporão nossa família. Então nós não podemos reclamar se alguns deles nos traz problemas sérios e problemas de dificuldade de cooperação e de amizade. Não fique triste e nem afivele, como ele diz, a máscara da tristeza no seu rosto. Bota alegria na sua vida. Depois ele nos diz assim: a alegria é uma bênção contagiante. Primeiro é a bênção, que é aquilo que a gente disse antes, que é a oportunidade que a gente tem de corrigir as nossas dificuldades e os nossos defeitos. Temos que entender que a alegria nos tira de dificuldades. E essa alegria, por ser contagiante, como ele diz aqui, tá?
vai tornar o seu ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo, e você vai perceber que se torna mais fácil você fazer as correções e cumprir com as necessidades que você tem de reajustes. É assim que é. E ele nos diz assim, a reclamação sistemática acaba criando um ambiente propício para o pessimismo e para o desalento. Eu falei ainda agora há pouco, né? Se a gente se mantém com um semblante negativo, se a gente se mantém com um semblante fechado, a gente vai mudar o ambiente. Eu falei, a gente muda o ambiente para um ambiente pesado. Quando você mantém o seu semblante fechado e começar a se sentir mal, você vai reclamar. E essa reclamação vai te levar ainda mais para a dificuldade até de raciocínio. E essa dificuldade que você tem de pensar, de analisar, de aceitar, essa dificuldade te leva a um pessimismo. Eu faço tanto e não consigo, eu faço tanto e não consigo. Mas entenda uma coisa, você tem que fazer a tua parte. A parte do outro é do outro. Você não tem que fazer. Então faça a sua parte. Seja leve, seja alegre. Não viva, como diz aqui, no desalento. Porque o pessimismo vai te levar realmente para o desalento, que é uma tristeza ainda maior. Busque ser alegre, busque ser feliz dentro de casa, independente da situação que você esteja passando por agora. Aí, irmão José complementa assim: no entanto, não sorrias à custa da infelicidade dos outros. Sim, porque ao você fazer graça, rir, vai ser visto como pejorativo. Vai te trazer as mesmas dificuldades que eu falei agora há pouco. As dificuldades do relacionamento, as dificuldades de entendimento, vai trazer discussões. E aí fica cada vez mais difícil para você cumprir o que você prometeu antes de vir. Quando eu falei na escolha, você antes de vir teve seu projeto de vida, seu projeto de encarnação para essa encarnação. Quando eu falei antes na escolha, eu estava falando exatamente disso, porque você escolheu passar por tudo isso. Então você fazer graça, rir, vai te criar problemas de relacionamento. Você vai vibrar em baixa frequência. E quando a gente vibra em baixa frequência, você sabe, as companhias que chegam perto de nós não são boas companhias. Não são companhias que nos vai fazer feliz. Você vai rir naquele momento, mas depois, de repente, você vai ter um problema muito maior e uma dificuldade ainda maior de resolver os problemas de relacionamento que você tem que ter dentro de casa. Vai ficar mais difícil ainda a sua missão para essa encarnação. Chato, né? E ele nos diz assim ainda: não te motives à alegria pelo hábito de anedotas de cunho pornográfico. Isso é muito comum na família, principalmente a família brasileira. Usar pornografia para fazer anedota, pornografia para brincar com o familiar. Isso normalmente também abaixa a nossa vibração. Então são atitudes que a gente não deve ter. Nos diz ainda irmão José: para sorrir, ninguém carece de recorrer à imaginação de ordem inferior. É complemento da frase anterior. Você, para sorrir, para brincar, precisa baixar a frequência da sua vibração. Isso não vai te fazer bem. Às vezes você não entende por que um amigo ou um irmão deixou de falar contigo. Talvez tenha sido uma brincadeira desse tipo. Evitar esse tipo de problema para que a gente tenha a nossa vida leve, mais tranquila
e com maior facilidade de cumprir as nossas determinações, por nós mesmos às vezes impostas. E ele ainda continua dizendo, a tristeza constante na alma é uma doença que aos poucos se manifesta no corpo. Olha a profundidade dessa frase, que às vezes a gente fica doente e não sabe por quê. Mas se a gente parar para pensar e analisar aquelas nossas atitudes anteriores, nós vamos ver que nós buscamos. E vem, com certeza, através, de repente, de uma doença, né? De uma dor que você não sabe de onde vem, uma dor de cabeça que você não entende, sem saber que o que está acontecendo é causado por nós mesmos. E a gente poderia evitar esse tipo de problema. Nos diz então o irmão José: combate a depressão através da alegria saudável, que nasce da consciência tranquila. Eu comentei agora há pouco a respeito disso, né? De você buscar a leveza do ambiente, né? A boa comunicação, a aproximação, que isso tudo faria o ambiente leve e calmo. Isso nos dá a consciência tranquila, que a gente precisa para enfrentar todos os problemas que a gente tem. Nós precisamos viver tranquilos. A sua alegria facilita você a pensar e raciocinar. Basta que você tenha tranquilidade, compreensão e amor. Vai se tornar tão fácil a tua vida que nada mais vai conseguir te perturbar. E na última frase dessa lição, nos diz irmão José: quem vive de bem consigo, cumprindo o dever e fazendo bem ao seu alcance, está sempre em estado de graça. Somos nós os responsáveis pelas nossas dificuldades, tentando interpretar as atitudes daqueles que convivem conosco. E sempre nós levamos para o lado mal. Nós sempre analisamos de forma incorreta. Porque nos diz o Evangelho que a gente não pode ver o erro dos outros, comentar ou reagir ao erro deles. Pelo contrário, a gente tem que parar e ajudar ele a sair dessa dificuldade. Você tem que ajudar a ele a resolver o problema que ele tem. Ao agir de forma a compreender e ajudar, você vai ter mais amizade, você vai ter um ambiente melhor, vai ter um relacionamento facilitado. Uma coisa importante, você tem que praticar. Não adianta dizer, entendi, é isso mesmo, e não praticar. Você tem que praticar, porque à medida que você pratica, mais você cresce, mais você evolui. Espero ter ajudado ou ter dado a vocês um pouco de entendimento a respeito dessa lição. Porque é importante que a gente tenha alegria em casa. Viver num ambiente alegre é muito bom. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja. O Evangelho é luz para teu lar, lugar de estreitar os laços, lugar de almas caídas, repensando vidas, refazendo passo. O Evangelho é luz para teu lar. Vem Jesus, então pernoitar no lar e no coração, na casa e em cada irmão. Se a porta